Prazer estar aqui com os irmãos. Estivemos agora no Tadel, agora há pouco. É uma honra, um privilégio. Estou em família, estou em casa. O pastor Ebe diz o seguinte, que as igrejas da paz no Brasil, aliás, no mundo, né? Realmente é uma casa com muitos quartos, né? Com muitos compartimentos. E aqui a Pastor de Cuiabá é uma bênção de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Sejam bem-vindos a esse culto de celebração. Que presença de Deus maravilhosa, gostosa nessa noite, né? Veio só eu, Samuel. Faz assim, Samuel. Aleluia. Que prazer encontrar irmão Raimundo e Lucélia, né? E Luana também. Sejam bem-vindos, né? Vocês são de casa, são da família. Nós amamos vocês. Aleluia. E você que está nos honrando, como a pastora falou, né? Pela primeira vez. Uau! Seja muito bem-vindo a esse lugar. Aleluia. Deus tem total liberdade para mover em nosso meio aqui. A importância de viver os fundamentos da vida cristã. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Você pode abrir na sua Bíblia, no seu celular também, no telão, o que é que vai ser projetado. Vamos ler. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar? Aleluia. Você pode curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse dia quente que passou e essa noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor habita em meio aos louvores. E a tua palavra diz, lá em João capítulo 3, aliás, capítulo 4, que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E eu creio que aqui estão os verdadeiros adoradores. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê revelação da tua palavra. Que todo pensamento nesse lugar seja levado cativo à obediência de Jesus. Se você quer comigo, diga amém, diga graças a Deus. E dê o mais forte aplauso que você já deu para Jesus na sua vida. Aleluia! Uou! Uma vida cristã sólida, ela não é construída sobre emoções. Ela é construída sobre fundamentos. Fundamentos é algo estrutural, sólido, firme. E os fundamentos da vida cristã, eles são essenciais, são necessários. Como nós lemos no texto, Jesus, ele faz aqui a ilustração de uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia, sem alicerce, sem baldame sólido. E é muito lógico que quando vem a tempestade, nós percebemos aqui qual é a casa que vai permanecer firme. Assim também a vida cristã, assim também nós, cada um de nós. Então, nós vivemos uma geração que busca experiências, mas Deus está procurando discípulos firmados na rocha. Discípulos que amam o Senhor. Uma casa, ela pode impressionar pela sua aparência, mas é o alicerce que determina se ela permanecerá de pé quando vierem as tempestades. Nós olhamos lá em Macapá. Eu fui lá em Macapá, tem o Forte de São José de Macapá, né, pastor? Já foi lá no forte, na beira, né, da foz do Rio Amazonas. Tem centenas de anos aquilo, né? Feito dentro do Rio Amazonas praticamente. Eu acredito que os alicerces daquele forte ali, aliás, uma fortaleza, é muito resistente, porque quando a maré sobe,
as ondas batem com força e ele permanece firme. Então, queridos, a profundidade dos nossos fundamentos vai determinar a altura da nossa vida espiritual, né? E fundamentos estão muito ligados às nossas atitudes, né? Pelas nossas atitudes são determinada a nossa altitude, até onde a gente vai chegar. Nós estamos, amados, todos nós aqui estamos numa trajetória de vida em cima dessa terra, como pessoas, como seres humanos, principalmente como filhos de Deus. E nós estamos caminhando para a eternidade. Nosso alvo é o céu, é a eternidade. E até a gente chegar lá, vai ser necessário que estejamos firmados nesses fundamentos. Nós não podemos sucumbir no caminho, né? Então, queridos, vamos ver esses fundamentos. A gente sabe que hoje as experiências que o mundo oferece, né? Nós estamos aí com tantas coisas, inovações, né? Atingindo a juventude, atingindo os pensamentos, as narrativas, as ideias, os planos malignos, né? E eles são espirituais, eles têm um propósito, são como tempestades, são como torrentes, é como enchente, vem para arrebentar tudo mesmo, arrebentar a alma das pessoas, arrebentar suas vidas, seus casamentos, seus sonhos, seus propósitos, e se não estiverem solidificados, firmados na rocha, não ficarão em pé. Eu me lembro quando eu converti, eu vinha da igreja, um culto de jovens, sábado à noite. Eu estava com uma Bíblia na mão e um amigo meu, que era parceiro de drogas, de uso de drogas, ele apareceu lá e começou a conversar comigo, cheio de droga, e falou, cara, eu vou fumar isso aqui sozinho. E eu percebi que aquilo era uma cilada. Eu falei, amigo, cara, eu preciso ir. E eu saí daquele lugar rapidamente e fui para casa. E eles falaram assim, pô, você ficou orgulhoso, você ficou indiferente, não é mais nosso amigo. Eu falei, cara, eu sou amigo de vocês, mas eu não posso mais viver nesses ambientes. Não é diferente hoje. Então a gente vai ver aqui esses fundamentos da vida cristã, que são certamente o que eu vou falar aqui, você já sabe. Mas não custa a gente relembrar, nós estamos relembrando e vivenciando isso. Primeiro, o primeiro fundamento é o fundamento da fé em Jesus Cristo. Isso aqui é essencial, é necessário, é indispensável. A nossa fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. Olha o que está escrito. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu gosto desse versículo. Efésios 2, 8, 9. E aqui a gente observa que é essa fé em Cristo Jesus que nos salva. É Ele que nos salva. Então, tudo começa em Jesus. Tudo começa em Cristo. A vida cristã, ela não começa nas boas obras. Ela não começa em algo superficial. Mas ela começa em um encontro genuíno com Jesus. Muitas pessoas, elas se decepcionam, porque elas não se firmam realmente, porque a sua fé não está alicerçada em Jesus. Então, em quem está firmada a sua confiança? Né? O pastor, ele é o pastor, ele nos direciona, ele ministra sobre nós, ele fala sobre Jesus para nós, mas a nossa fé, ela está em Cristo Jesus. Nós temos pessoas que nos ajudam, que nos aconselham, que nos orientam, mas a nossa fé está em Jesus. Se você tirar o foco de Jesus, é arriscado afundar, é arriscado sucumbir. Então, o primeiro fundamento é o fundamento da fé em Jesus. Diga, o fundamento da fé em Jesus Cristo. Se você está firmado nisso, não será abalado. Segundo, é
o fundamento do arrependimento. Eu costumo dizer que o arrependimento, ele é a tônica do evangelho. Porque sem arrependimento não dá para chegar em Jesus. O arrependimento, ele é uma oportunidade dada por Deus para nós, para que a gente conserte a nossa vida, para que a gente converta, para que a gente nasça de novo. Quando você vê João Batista pregando no Jordão, o título, a tônica da mensagem dele era arrependei-vos. Você vê Jesus chegando, assumindo o ministério, continua a mesma mensagem, arrependei-vos e convertei-vos. Então, o arrependimento, queridos, é necessário para todo crente. Atos 3,19, o apóstolo Paulo ministrando lá, dizendo, arrependam-se. Aliás, Pedro, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Agora é importante nós entendermos que arrependimento não é apenas sentir um remorso. Arrependimento é uma atitude genuína, é quando nós abandonamos o pecado, é quando nós mudamos de direção. Uma igreja forte é formada por pessoas que abandonam o pecado diariamente. O remorso, a pessoa fica ali, mas depois ela está no círculo vicioso, ela pratica novamente. Mas quando ela arrepende genuinamente, ela não volta mais para aquele lugar. Ela não volta mais àquele hábito, àquela prática. Isso é importante. Onde não há arrependimento, não há transformação verdadeira. Transformação genuína. As pessoas que não entenderam isso, elas vivem muitas vezes, sabe o quê? Um círculo vicioso. Elas vivem uma superficialidade cristã. Não se aprofundam. Não tomam posse de uma vida vitoriosa. Aí fica aquela altos e baixos, pecando horrivelmente, escandalizando. Não consegue saber. Por quê? Porque não arrependeu. Quando arrepende, aleluia, aí tem vitória. Isso vale para todos nós, irmãos, para todos nós. O terceiro fundamento, a palavra de Deus. O fundamento da palavra de Deus. Bem aqui, ó. Nossa irmã estava ministrando sobre oferta agora há pouco, que está escrito na Bíblia, dando exemplo de Salomão. Se nós praticarmos o que está aqui, a gente vai ter sucesso. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 16, 17, ele disse, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, isso aqui é mais atual do que as atualizações da internet. Tudo que está escrito aqui é para o meu bem e para o seu bem. Aqui estão os segredos que nós precisamos para ter uma vida vencedora. Aqui estão as verdades, os princípios, os mandamentos, que têm valor eterno. Então a Bíblia, ela é o manual da vida cristã. Quem não conhece a palavra de Deus será guiado pela opinião das pessoas e pelas emoções. Por que às vezes as pessoas não conseguem se libertar de alguns conceitos mundanos, narrativas, ideologias mundanas? Porque elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, porque não se firmam nisso aqui. Elas são guiadas por aquilo que as outras pessoas dizem. São guiados por aquilo que a mídia corrompida fala. Mas quando ela firma o seu coração na palavra, eu te garanto. Então, como aprofundar? É simples. Leia, medite e pratique. Para nós lermos, meditarmos e praticarmos. E quando nós fazemos isso, uau! Nós passamos a conhecer mais a Deus,
os planos de Deus, os mistérios de Deus, os segredos de Deus, e também passamos a conhecer a nós mesmos, né? Então, queridos, o apóstolo Tiago diz lá em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Algumas pessoas, elas ouvem, oh, que bonito, mas elas não praticam. E aí está o grande erro. Se está lá, é para a gente praticar, é para nós entendermos. Mas se eu não entendo, eu vou orar a Deus e falar, Senhor, me faz entender a tua palavra, me faz ter revelação, ter compreensão, ter discernimento da tua palavra. O que é que o Senhor está falando comigo? Existem coisas, sim, de ordem escatológicas, proféticas, que nós só vamos saber lá na eternidade. Quando você lê o livro de Daniel, de Joel, de Ezequiel, aliás, de Apocalipse, quando você vê coisas misteriosas, não te preocupa com isso. O que Deus levar você a entender e compreender e que é praticável na sua vida será o suficiente para você chegar até a eternidade. Você está aqui comigo? Diga amém. Não fique tentando, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que elas leem a Bíblia para querer dar uma surra de Bíblia nos outros, para dizer que sabe mais da Bíblia do que os outros. Nós lemos a Bíblia para nós sermos abençoados e para nós abençoar a vida das pessoas. Não é para a gente mostrar que nós temos um conhecimento teológico profundo, é para a gente mostrar o amor de Deus para as pessoas. É para a gente mostrar que o que Deus fez na nossa vida, através da sua palavra, Ele pode fazer também na vida de outras pessoas. E nessa prática nós podemos ajudar essas pessoas a chegarem à eternidade. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então, queridos, não apenas ouvintes, mas praticantes. Quarto fundamento. O fundamento da oração. E aqui a Bíblia tem muitas orações aqui. Muitas orações. Tem orações que estão na Bíblia que nós fazemos na primeira pessoa. Nós contextualizamos na primeira pessoa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do... Aí eu digo, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, diga ao meu Senhor, aleluia. Tem algumas orações que já estão, né? Mas sabe, queridos, o que é oração na verdade? Olha o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:17. Orem constantemente, orem em todo tempo. A oração, ela não é apenas um recurso para a emergência, né? Existe um termo grego dessa oração de emergência que é prosuike. Donaldo, prosuike é uma oração, ai meu Deus, misericórdia! Mas sabe, amados, não é apenas um recurso para a emergência, mas ela é um estilo de vida. Um estilo de vida, uma conexão, uma comunicação com Deus. Quem ora permanece sensível à voz de Deus, recebe forças para vencer as batalhas. Ei, quem ora fala com Deus. Quem ora tem diálogo com Deus. Quem ora tem comunicação com Deus. Se comunica com Deus. E olha, com muito carinho, oração não é só a gente falar. Oração também é a gente ouvir a Deus. Olha aqui comigo. Tudo aquilo de bom que você pensar no teu consciente, é Deus que está colocando lá. E tudo aquilo de ruim que você pensar, é o diabo que está colocando lá. Se você pensar em fazer o mal para alguém, se você pensar em tirar a vida de alguém, é o diabo que está falando contigo. Não ouça essa voz, ouça a voz de Deus. Ore, peça para Ele, se comunique. Jesus falou que você pode entrar no teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Você pode ir lá para cima do morro, ou vir aqui para a igreja, Deus vai ouvir você, Ele vai responder, Ele vai atender, Ele vai te abençoar. Eu vou falar uma coisa, isso aqui precisa de quê? De carga, de recarga, né? Como é que chama? Dados, né? De dados. Precisa conectar no Wi-Fi, precisa, né?
O Wi-Fi de Deus, irmão, você não paga nada, aleluia. Tudo que você precisa no Wi-Fi é ter um coração apaixonado por Ele. É chegar e dizer, Senhor, eu te amo. Até se você não sabe orar, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você dá um passo em direção a dobrar seu joelho em qualquer lugar, e você talvez não tenha nada para orar, mas você ficar lá, você vai estar orando a Deus. O Espírito Santo vai causar um gemido e você... Ele vai estar intercedendo por você. E se você souber orar em línguas, já for batizado em línguas, muito mais, irmãos. Porque aí você se conecta direto com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, não me falha a memória. Aqueles que oram em línguas, são batizados em línguas, ele ora numa língua que só Deus entende. E lá o apóstolo Paulo escreveu assim, que aquele que ora em línguas, ora de fato, o seu espírito ora de fato. E a sua mente fica infrutífera. Escute, se você tiver com um pensamento mau, está com pensamento de matar alguém, está com pensamento impuro, imoral, passou uma mulher mal vestida ali, quer vencer esse pensamento? Se você ora em línguas, você não consegue orar em línguas e pensar ao mesmo tempo. Porque é como se fosse um bombardeio na sua mente, como Paulo diz. Que aquele que ora em línguas, ora de fato. De fato, o Espírito ora, mas a sua mente fica, pode olhar lá, fica infrutífera, não concebe nenhum pensamento. Aí aquele pensamento impuro, aquele pensamento de fazer o mal, aquele pensamento negativo, aquele pensamento de mediocridade, através daquela oração, ele é bombardeado, aleluia. E você sai vencedor. Então, queridos, quem ora permanece sensível à voz de Deus e percebe, aliás, recebe forças espirituais para vencer as batalhas. Quinto fundamento, o fundamento da comunhão. É a nossa cara, né? É um aspecto maravilhoso da célula, do setor e da área. Eu cheguei ontem no meio de uma comunhão lá na casa do pastor Elcio. Uma panela de galinhada que não tinha mais tamanho. Não é só por isso, mas é porque nós estamos juntos, aleluia. Amando uns aos outros, nos alegrando, aleluia, olhando para o irmão. Aqui, a comunhão da igreja, a comunhão da eclésia, a comunhão do corpo místico de Jesus na pessoa de cada crente nascido de novo, nesse grande culto de celebração para exaltar e glorificar. Nós chamamos culto de celebração, celebrar ao nosso Deus. E o autor de Hebreus escreveu o seguinte, Hebreus 10, 24, 25. Ele disse assim, escreveu assim, importamos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como eclésia. Ele diz, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. E em outra tradução, o autor de Hebreus escreveu assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Você já tirou um pedaço de lenha que estava numa fogueira e colocou de lado? O que aconteceu? Apagou, porque ele saiu da comunhão da fogueira. Um crente que anda vagueando por aí, meu irmão, é fácil do capeta pegar ele. É fácil dele esfriar na fé, porque ele não está na comunhão do corpo. Sabe de uma coisa? Eu nunca deixei de congregar. Nunca. Ah, minha sogra chegou. Estou fazendo sala para minha sogra. Não, sogra, vamos para a igreja. Se não vai, fica que nós já estamos indo. Amamos você, respeitamos você, mas nós não abrimos mão de congregar. Então, reunir essa comunhão, ela é fantástica, ela é linda, ela é maravilhosa. É importante ressaltar, que ninguém cresce sozinho.
Ninguém cresce sozinho. Quem se afasta da comunhão, queridos, se torna vulnerável. E Deus nos colocou em uma família espiritual para nós sermos fortalecidos, corrigidos e encorajados. Essa reunião aqui é uma das reuniões mais importantes da igreja. Como a reunião da célula, das reuniões mais importantes da igreja no lar, da igreja na casa, né? O tadel, o discipulado, uma comunhão, né? Um momento de alegria, uma quarta especial, né? Uma ida no shopping, na lanchonete, toda a célula, né? É tão legal até quando aqui no culto as células sentam um perto do outro e na hora do louvor, da adoração, eles estão jubilando, fazem gritos de guerra, aleluia, estão unidos como família, estão juntos, isso é tremendo, isso é fantástico. A gente vai para um estádio de futebol e a gente vê um monte de gente lá, vibrando pelo seu time. E aquilo é incrível, né? Eu admiro os vascaínos, irmãos, né? E eles estão lá apaixonados, os remistas também, né? O Remo lá no Pará está na lanterna. Os flamenguistas, os palmeirenses, né? Será que o Flamengo é mais importante que Jesus, irmãos? Não. Mas o pessoal vai lá, né, e dá uma vida lá, o negócio, meu Deus do céu. Aqui muito mais, você tem liberdade, amém, querido? De gritar, de jubilar, de celebrar, aleluia. Aplauda Jesus! Esse momento que nós chamamos de conexão aqui, não sai do seu lugar. Olhe para o irmão e diga, querido, eu declaro uma semana vitoriosa na sua vida. Eu te abençoo nessa noite, querido. Seja profeta. É o momento da comunhão. É o momento para você declarar as bênçãos na vida das pessoas. Então, faça isso, querido. Sexto fundamento. O fundamento da santidade. Isso aqui vale para todos nós, todos nós. 1 Pedro 1, 5, 16. Olha o que está escrito. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, seja santos, porque eu sou santo. Essa palavra santo quer dizer separado, separado do mundo, separado da iniquidade, do pecado, né, da ação, separado do inferno. Agora eu pertenço a um povo, não sou melhor do que ninguém em cima dessa terra, mas agora eu ando em santidade. Eu faço parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, queridos, santidade não é perfeição, é separação para Deus. Eu sou separado para Deus. Nós temos o nosso filho caçula que está aqui, o Samuel. Eu e a mãe dele temos ensinado para ele, como ensinamos para todos os outros, né? Que ele é solteiro, tem 19 anos. Mas nós não falamos que ele está livre. Ele está reservado para uma mulher de Deus que vai chegar um dia. Então nós falamos, agora você está santo. Então santifique a sua vida, que vai chegar o momento, né? E para todos nós, amados. Olha só, nós vivemos em um mundo que relativiza o pecado. O mundo não relativiza o pecado? O que é que está tão relativizado aí? Adultério, traição, né? Homossexualismo, lesbianismo, essas coisas são relativizadas. Mas e aí? Para o crente isso é normal? Isso não tem nada a ver? Tem, queridos. Nós somos um povo diferente. Ah, mas a Bíblia é homofóbica. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela está mandando a gente ser santo. Ah, pastor, mas aí se você está falando sobre isso, podem mandar lhe prender. Porque o senhor pode estar sendo misógino. Meu irmão, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não, mas vocês vão fuzilar você, pastor, porque você está pregando contra o pecado. Não pode falar isso. Pode fuzilar. Eu vou falar sobre santidade. Nós precisamos falar sobre santidade.
Nós precisamos nos santificar, santificar meu casamento, santificar meu relacionamento com a minha esposa, santificar os meus filhos, santificar os meus olhos, santificar meus pensamentos, santificar a minha vida para Deus. Aí não tem nada a ver. Tem sim a ver, irmãos. Tem a ver. Então, a graça nos salva, mas ela também nos transforma. E a Bíblia está dizendo para a gente ser santo. Seja santo. Pastor, o que é ser santo, pastor? É ser separado para Deus. Sétimo fundamento. O fundamento do amor. João 13, 34 e 35. Jesus falou assim: "Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros." O amor. O amor não é apenas em poesia, em verso e prosa, né? Romance. Existe o amor hesed, ágape, eros, phileo. Mas a compreensão que as pessoas têm do amor, muitas vezes é só eros ou só phileo. Mas ela precisa ser ágape. Ela precisa ser hesed. De amar alguém que até me trata de maneira indiferente. De amar aquela pessoa no trânsito que deu uma fechada em você. Em vez de você dizer, vai miserável, você vai dizer, seja abençoado. Na hora da vontade de dizer, né, irmãos? O amor verdadeiro é quando a sua esposa aborrece você e você diz assim, eu estou aborrecido, minha mulher, com você, mas eu te amo. Eu amo você. Em vez de você estar dizendo, eu te odeio, tu vai ver só, vou te pegar lá fora. Você está dizendo para ela, eu amo você, minha princesa. Estou chateado, mas eu amo. Nada é maior do que o amor que eu tenho por você. A Bíblia manda a gente amar aqueles que nos, o quê? Perseguem. Por que será que Jesus falou isso? É a essência dele. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Eu vi uma mulher falando para um rapaz que matou o filho dela, dizendo, você matou meu filho. Você está perdoado. Eu amo você. Rapaz, aquilo foi desafiador. A pessoa chegar nesse nível, ela está amando genuinamente. Então, o maior sinal de um discípulo não é o conhecimento, mas é o amor. Quem ama, perdoa, serve, honra, suporta e restaura. Quem ama faz essas coisas. O grande problema nosso, sabe qual é? É que a nossa forma de amar, ela é condicional. E isso limita o amor, porque o amor tem que ser incondicional. Muitos casamentos estão indo por água abaixo porque maridos e esposas deixaram de amar genuinamente. Quando são chateados, aborrecidos, em vez de aplicar o amor, porque aquele é o momento necessário, o momento ideal, o momento oportuno de aplicar o amor, eles estão guardando o ódio, dizendo, estou guardando, você vai ver só, vai chegar a hora que a tampa da panela não vai mais aguentar. E quando se ama genuinamente, a gente senta, conversa, libera perdão, restaura e segue em frente. Amanhã não estou lembrando o que aconteceu ontem, porque eu estou amando genuinamente. Uma igreja sem amor, irmãos, ela perde a sua essência. Uma família, um casamento sem amor, perde a sua essência. Oitavo e último, o fundamento da evangelização e do discipulado. Isso aqui nós estamos, não vou dizer careca, né? Não, mas nós, aliás, temos ouvido isso constantemente. E isso deve estar borbulhando na nossa alma, no nosso espírito. Esse mandamento, esse fundamento da evangelização e do discipulado. Mateus 28, 19 e 20. Está escrito assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês.
Olha que mandamento incrível. Isso aqui não é uma sugestão. Isso aqui está no imperativo. Isso é uma ordem de Jesus. Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordeno. Então, não fomos chamados apenas para receber, mas para multiplicar. Fomos chamados também, uma vez que nós aprendemos, fomos edificados, fomos inseridos, né? Fomos consolidados. Agora nós podemos fazer a mesma coisa. Se nós estamos aqui porque alguém entendeu isso e falou de Jesus e pregou para nós e nos ganhou e nos cuidou, nos discipulou. Então, amados, todo cristão maduro faz discípulos. Uma igreja saudável, ela cresce porque os membros vivem em missão. A missão de buscar e salvar o perdido. Algumas pessoas acreditam que só esse local aqui, atrás desse púlpito, é o local adequado para pregar o evangelho. Não, aqui é o local adequado para ensinar. O local adequado para pregar o evangelho é lá onde nós estamos no dia a dia, no trabalho, na nossa família, lidando com os nossos parentes, é lá na construção, é lá na fila do banco, no posto de saúde, lá onde nós estamos é o local adequado. Nós podemos falar do amor de Deus e cumprir esse ide de Jesus. Então, queridos, Jesus, como nós lemos em Lucas, ele afirmou que as tempestades viriam para todos. As tempestades vêm para todos. O diferencial não seria a intensidade da chuva, mas o fundamento da construção. A pergunta não é se a tempestade virá. A pergunta é, em que fundamento você está construindo a sua vida? Em que fundamento nós estamos construindo a nossa vida? Queridos, fiquem em pé, por gentileza. Hoje, Deus, Ele nos chama a voltar aos fundamentos. Não basta frequentar a igreja, não basta conhecer a Bíblia. É preciso viver diariamente esses fundamentos. É preciso viver isso em todo o tempo. Quem fortalece os fundamentos permanece de fé, na fé, permanece de pé quando chegam as tempestades. As tempestades vêm para todos nós. Balanço, mas não caio. Sabe por quê? Porque eu estou fundamentado, aleluia, nos fundamentos de Jesus. E a nossa estrutura, irmãos, ela é flexível. Não é uma estrutura rígida. Você sabia que os prédios balançam, mas não caem? Porque se eles fossem rígidos, eles despedaçavam, quebravam, com impacto, né? Nosso fundamento é Jesus, a fé em Jesus. Hoje, queridos, hoje é o primeiro domingo do mês. E hoje nós celebramos o quê? A ceia do Senhor, que não deixa de ser um fundamento. É também um fundamento. A aliança eterna de Deus com os homens é um fundamento. Por que nós ceiamos todo mês? Para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Eu quero ler um texto aqui rapidinho,